Bem-vindos! Hoje temos connosco alguém que provavelmente já ajudou centenas ou mesmo milhares de famílias e investidores a tomarem melhores decisões com o seu dinheiro. Hoje, Hugo Pinheiro é sócio da Credível, uma das empresas mais respeitadas na intermediação de crédito em Portugal, mas mais do que isso, é alguém que percebe de dinheiro real, de decisões difíceis, de juros, dívidas e sonhos. Neste episódio vamos falar sobre crédito, sim, mas vamos falar sobretudo sobre liberdade, sobre estratégia e inteligência financeira. Hugo, bem-vindo aqui ao Mesa para Três. Muito obrigado. Bem-vindo, é sempre um brinde. Muito obrigado. Temos aqui um brindezinho. Muito obrigado pelo convite e por esta introdução. Olha, fazer já aqui Obrigado. uma agenda. Ele não é só sócio da Credível, ele é sócio fundador. Fundador, da exatamente, Credível. que falha. Isso, caso a falha foi... Sócio fundador da Credível. Obrigado. E também já dar aqui os parabéns, porque este ano vocês já ganharam outra vez o prémio Exatamente. da Sim, uns melhor prémiozinhos, temos intermediação Uns de prémiozinhos, só crédito. assim. Não, temos ganho. É verdade, temos ganho aí uns prémios nos bancos, que são os nossos principais parceiros, não é? Nós vivemos porque os bancos acreditam em nós e temos ganho nos principais bancos o prémio. Pá, tem sido gratificante. Isso é o reconhecimento do vosso Sim, trabalho, como sim, é óbvio. Sem dúvida que sim. Olha, Hugo, nós começamos aqui sempre com umas perguntas quebra-gelo. Sim, para também conhecer um pouco do Vamos nosso conhecer aqui um convidado. bocadinho lado B. Portanto, normalmente vocês às vezes até ficam assim meio atrapalhados com as perguntas. Mas Pode, não é, pode ser não é- possível acontecer. Olha, a primeira é de praxe, porque como nós estamos à mesa, Exatamente. a primeira pergunta que nós normalmente fazemos aos nossos convidados é: qual é o teu prato preferido? Epá, boa. Essa é fácil, pá, eu adoro leitão. Olha, Adoro leitão. Da bairrada. Da bairrada. Ou aqui de Não, de Negrais. Negrais, da bairrada, é tudo adoro, igual. epá, adoro. Mas sempre que vou ao norte tento fazer sempre um desvio. para, De uma para sandezinha comer lá, muito tão boa. A próxima é acho que tua. fico por aí. Bem, e a bebida para acompanhar? Ou acompanhar isto é, mas a tua vida eu vou dizer, a preferida? minha bebida preferida é água. Okay? Gosto muito de água e água das pedras, mas também gosto de um bom vinho tinto. Portanto, se eu- Qual é a se eu região? tiver Qual é a que- região? Gosto de, Todos? sim. Não há tens bons preferência? vinhos, há bons vinhos. Portugal tem Não, tem isso é muito verdade, bons mas vinhos, normalmente portanto, às vezes a gente ficamos não, com, eu gosto- uma área de Não, preferência. gosto mesmo de bons vinhos. A verdade é que quando se começa a beber vinho melhor já é difícil vir para É trás. Voltar verdade, para é trás, é verdade. verdade. Tudo o resto parece que Mas depois é tudo para gosto- sim, sangria. sim. É pá, mete Ou isso na gosto de sangria. um bom vinho ou gosto de água. Portanto, Exato. Olha, se tivesses que explicar a tua profissão a uma criança de 5 anos, o que é que tu irias dizer? boa. Eu tenho que explicar lá, às vezes lá para casa, que eles dizem: pai, o que é que tu fazes? Ajudas a comprar casa? Exatamente isso. Eu ajudo e tento simplificar o processo da compra de casa através, obviamente, de crédito. Ou seja, eu arranjo dinheiro às pessoas para comprar casa. Se tiver que explicar é assim. E depois, obviamente, que vêm outras perguntas mais difíceis, que é, não tenho, mas dão-te o dinheiro, dás o dinheiro às pessoas? Não, através dos bancos. Mas se tiver que simplificar é isso. Nós tentamos simplificar ao máximo esta grande... Muitas das vezes a compra de casa nas pessoas é o grande investimento da vida. Sim, é deles, verdade. não é? Nós tentamos simplificar este investimento, tentamos simplificar este passo da compra de casa através da negociação de crédito com os bancos. Olha, antes de avançarmos aqui para o roteiro, lá está, eu sou sempre a mais desgraçada, eu corto os roteiros todos. Voltando aqui um bocadinho atrás no tempo, porque nós todos, acho que os três, somos do tempo que ainda nem sequer havia intermediação de crédito em Portugal. Exato, sim. E eu acho que às vezes é importante nós trazermos isto para as pessoas perceberem, não só, obviamente já explicaste aqui um bocadinho o que é que faz a intermediação de crédito, não acrescentaste, mas acho que é relevante, Sim. porque pode haver alguém que não saiba que vocês não são remunerados diretamente pelos particulares ou pelas pessoas que vos procuram, mas sim pelas instituições onde vocês arranjam o financiamento. Mas é importante às vezes as pessoas também perceberem o antes e o depois de haver uma intermediação de crédito. Queres contar um bocadinho essa história, até para as pessoas perceberem o contexto e o que é que isto veio ao fim e ao cabo facilitar da perspectiva até da banca Certo? e das pessoas? Certo. Olha, sabes que eu também não conhecia a intermediação de crédito. Eu trabalhei na banca há 10 anos e não conhecia a intermediação de crédito. Porquê? Porque nós no banco não trabalhávamos, naquele banco não trabalhávamos com intermediários de crédito.
Então tornava-se mais difícil termos clientes, víamos os outros bancos a bater recordes de crédito de habitação, e aí já se começava a ouvir falar aqui ou ali na intermediação de crédito, mas é algo muito mais recente. Então quando eu saí da banca pouco percebia, e o que acontecia era as pessoas iam ao banco, tinham que ir de banco em banco, negociar de banco em banco à procura das melhores condições para ele no financiamento. Com a intermediação de crédito isso tornou-se muito mais fácil, ou seja, nós é que fazemos esse trabalho de ir de banco em banco, apresentar a melhor solução para aquele cliente, porque a melhor solução para ti pode não ser a mesma para mim ou para o Daniel, a verdade é essa, e nós o que fazemos é simplificamos e poupamos tempo e dinheiro à pessoa. Isto tudo, como estavas a dizer e bem, a custo zero, porque quem nos paga são os bancos e apenas e só se fizermos a escritura. Portanto, eu acho que nós viemos dar aqui, obviamente, uma perspectiva muito melhor a quem está a comprar, mas também somos uma força de venda grande nos bancos. Nos bancos, Sim, pronto. sim. Eu acho que é por isso é que se tem que perceber, que para explicar isso às pessoas, porque às vezes as pessoas, e Portugal é um país muito desconfiado, Sim. e de perceberem que é assim, então mas se a gente está a utilizar uma intermediação de crédito, isto vai-me custar mais caro porque Sim. eu estou a utilizar o intermediário quando podia ir diretamente ao banco. A verdade é que não, porque os volumes de colocação de negócio que vocês conseguem ter junto Sim. da banca permite-vos, inclusivamente, conseguirem condições de crédito Sim. para aquelas pessoas que uma pessoa, se for lá a título particular, não vai conseguir. Sem eu acho que isso é dúvida. importante as pessoas também entenderem. Sim, sem dúvida nenhuma. E lá está, eu já estive do outro lado e a verdade é que trabalhar hoje em dia numa instituição bancária não é fácil. Ok? Sem dúvida. Eu quando fui para a banca, porque pensava que ia sair às 3 da tarde, que era eles Exato. fechavam a porta. E depois vi que a partir daí começávamos a trabalhar. Exato. E a verdade é que eles têm pilhas de trabalho. Eles têm trabalho comercial e a parte de trabalho administrativo. E obviamente que ouvir de um intermediário de crédito ou de um gestor de crédito um processo já vem bem documentado, Sim, esperamos sim. nós, não é? Que já venha bem documentado, bem defendido e que eles olhem para o processo e que seja muito mais fácil para eles do que pegar num processo totalmente novo de uma pessoa que deixou ali o IRS, Até para a nota de área de liquidação, risco. etc. Até para a área de risco. Portanto, depois, para não falar que já temos uma relação muito próxima de pedir documentos ou pedir para falar isto ou aquilo com o cliente. Portanto, há aqui já uma relação muito próxima de parceria com os bancos e connosco. Portanto, há uma enorme mais-valia, obviamente, do cliente vir através de um intermediário, que há relação, do que ir diretamente ao banco. Outro ponto que eu também acho que é importante a gente salvaguardar aqui, do ponto de vista também da mais-valia de ter havido uma intermediação de crédito e que pega muito e que estamos aqui os três, ao fim e ao cabo, de diferentes formas a contribuir também para o aumento da literacia financeira em Portugal, tem a ver exatamente com isto, não é? Quando nós temos um particular com muito baixa literacia financeira ou quase nenhuma, a ter que ir a diferentes instituições bancárias, negociar coisas e falar de coisas que muito provavelmente nem sequer está a entender do que é que lhes estão a dizer, também criava aqui, para além de muitas vezes nem sequer conseguirem o crédito, e às vezes pura e simplesmente só porque nem sequer se percebia o que é que estava a falar, não é? Como também aumentava gravemente o risco, principalmente para a área do particular, Isso. porque nem sequer sabia o que é que estava a ser negociado ou o que é que lhe estava a ser proposto em cima da mesa, não é? Sim, olha, nesse ponto de vista, assim, primeiro de tudo, os bancos também não querem, e neste Exatamente. momento faz-se muito melhor crédito que se Claro. fazia Sim, que há uns tempos atrás, antes do subprime. Mas os bancos também não querem nenhum cliente mal informado. Não Claro. querem porque vai gerar reclamações, vai gerar chatices, e os próprios bancos obviamente não querem isso, não querem fazer uma má venda. O que acontece aqui, e estavas a dizer e bem, e nós na Credível vimos isso desde muito cedo, que foi, nós não queremos todos os clientes. Nós queremos que os clientes cheguem até nós já muito bem informados. Por isso é que nas nossas redes sociais, no nosso site, etc., nós tivemos sempre, e estavas a falar da literacia financeira, nós tivemos sempre aqui um pormenor que é, nós queremos dar conteúdo. Nós queremos que os clientes, quando cheguem a nós, já estejam minimamente informados do que nós vamos fazer e do que é melhor para aquele cliente. E isso vê-se depois na taxa de conversão. Nós temos uma taxa de conversão, ainda falávamos há bocadinho ao almoço, em off, do dinheiro que muitas vezes se estoura em anúncios, etc. E nós, felizmente, não estouramos dinheiro em anúncios. Nós temos muito orgânico, trabalhamos muito orgânico e temos uma taxa de conversão grande. Exatamente por isso, porque nós damos conteúdo e as pessoas já sabem quando vão ter com a Credível mais ou menos já os passos para Ou seja, porque é assim, eu acho que também é importante, é assim, estamos a falar de vendas,
como é Sim, óbvio. claro. Que é uma coisa que eu também gosto muito cada vez mais, e apesar de. E contra mim falo, é uma área que eu ainda tenho que trabalhar muito. Mas porquê? Porque nós crescemos todos com aquela velha máxima que ser vendedor é mau, que vender é mau. Sim. E depois arranjam-se mil e um termos para se dizer que. Para inventar coisas, não é? Mas na realidade somos todos vendedores, não é? Somos closers, somos comerciais, somos não sei o quê, mas na verdade somos todos vendedores, nem que seja de ideias. E isto para dizer o quê? Que a venda não é mais do que uma troca de emoção, não é? E de confiança. E portanto, quando vocês geram esse valor à pessoa, a pessoa também se sente muito mais confortável, confiante para tomar o passo, digamos assim, com vocês ou com outra empresa, não é? Portanto, se não há esta geração, esta troca de valor, dificulta muito a venda, não é? Tem que haver uma autoridade, não é? Nós temos que desenvolver isso e muitas vezes não é de um mês para o outro. Isto já leva alguns anos e obviamente que eu estava a falar da conversão, isso é de ano para ano temos vindo a melhorar e a afinar. Mas eu creio que sim, que é muito mais fácil, se calhar. O cliente já vem através de nós, já está muito mais, já ouviu falar o que é uma DSTI, já sabe que os bancos, agora com os 100%, mas que os bancos não emprestam 100%, se não tiveres menos de 35 anos, se não for a primeira casa, etc., não emprestam 100%, mas eu se calhar, quando começámos, vinham ter connosco clientes que, olha, eu quero hipotecar a minha sogra para comprar uma garagem. Havia coisas completamente absurdas. E hoje em dia nós temos visto que já nos chegam a nós clientes com saber muito bem o que é que querem do financiamento ou o que é que querem do seu plano e precisam só dali de afinar a forma e obviamente as condições finais para o financiamento. Portanto, sim, acho que nós precisamos de contribuir para a literacia financeira. Os próprios bancos querem, mas eu digo, querem também, mas muitas das vezes não conseguem, perante tantos clientes, cada vez têm menos balcões. Exato, gestor de um banco se calhar tem 1.000, 2.000 clientes. Sim, não é como antigamente a banca, não é? É impossível falar com todos. Portanto, eu acho que é esta proposta, essa sinergia que os intermediários têm com os bancos que torna isto num negócio muito interessante do ponto de vista do cliente e obviamente para nós e para o banco. Ok. Sem dúvida. Bem, eu queria fazer aqui umas perguntas aqui um bocadinho mais sobre o mercado, sobre mais técnicas, se é que se pode aqui dizer. Eu nos últimos tempos, e tenho visto vários relatórios até do Banco de Portugal e de outras instituições, que é, nós temos assistido a um aumento do crédito ao consumo, do crédito pessoal. Isso, estando dentro do mercado, é algo que te começa a preocupar, ou achas que é uma tendência normal de como vivemos numa sociedade consumista que as pessoas recorram cada vez mais a esse tipo de crédito? Eu vou comprar aqui uma guerra. Bora. Não, a verdade é que eu sou muito contra os créditos pessoais, crédito ao consumo, e preocupa-me bastante. Okay? Eu costumo dizer em alguns workshops que tenho ido, algumas palestras, nós só fazemos crédito bom. E o crédito bom, na minha opinião, são créditos que nós vamos comprar ativos com o crédito, que dá para eu alavancar, ou para comprar um negócio, ou para comprar um imóvel, que seja o que for, mas que eu veja. No ao consumo é para comprar passivos. Portanto, eu sou completamente contra. Obviamente que há uma ou outra situação que nós precisamos, lá está, de arriscar ali um bocadinho mais, mas sei que eu estou a fazer este crédito para alavancar outra coisa. Ou preciso mesmo desenrascar isto, mas sei que vai-me entrar um valor mais à frente, etc. Agora, preciso de ir de férias, vou fazer um financiamento. Vou casar, eu preocupo-me bastante com isso. É onde eu acho que nós temos que ter algum travão. Estávamos a falar da literacia financeira. Temos de ter algum cuidado que quando falamos por um lado de literacia financeira e por outro lado estamos a vender créditos ao consumo, exatamente, não casa. Sim. Okay? E eu acho que aí também a questão da coerência é muito importante, não é? Temos que ser muito coerentes. Sim. Mas achas que se estão a cometer erros que se cometeram no passado em relação ao crédito pessoal? Olha, em relação ao crédito pessoal, lá está. Como nós não lidamos diretamente, nós tiramos do site, ou seja, eu tenho ainda uma ou outra parceria para crédito ao consumo, mas é algo que nós não estamos a desenvolver diariamente. Ou seja, nós o que dizemos é ao consumo, nós não fazemos. Portanto, eu não tenho essa ideia nem esses números. No crédito de habitação, eu posso dizer que estamos a fazer muito melhor crédito. Muito melhor do que estávamos a fazer anteriormente. Eu lembro quando estava na banca, nós financiámos 110%, e depois tivemos a crise do subprime, e tivemos muita malta a entregar casas aos bancos, e mesmo assim
avaliávamos novamente a casa e ainda tinham que entregar e ficar com crédito pessoal. Isto aconteceu não assim há tantos anos, ok? Quer dizer, há quase há 20. Já quase há 20. Isto faça no instante. Mas a verdade é que isto aconteceu. Sim. Eu estava no mercado de trabalho, isto aconteceu. E hoje em dia faz-se muito melhor crédito. Os LTVs estarem de 80%, 90% ajuda bastante. A DSTI, as taxas de esforço antigamente nem sequer tinham em conta que a Euribor podia subir. Sim, claro. Nós tínhamos gente a ganhar 500 euros e a ter prestações de 1.500. Não havia fichas normalizadas. Não, a Euribor subiu até 5% e ninguém pensou que a Euribor podia ter subido a 5%. Sim. Isto era completamente ridículo e suicida. Hoje em dia fez completamente diferente. Temos uma taxa de stress que vai aumentar? Eu acho que sim, para breve. Portanto, eu acho que sim. Teve em 3%, baixou para 1,5% agora. É quase certeza absoluta com a estabilização da Euribor vai outra vez para os 3%, mas creio que aqui se fez um trabalho muito melhor. Hugo, é mais difícil agora comprar casa do que era. Sim. Mas é também para... É para salvaguarda, não é? Para salvaguardar tanto o banco como as pessoas. Sim. E agora só que uma pergunta. Faz-te primeiro. Como é que tu vês, até agora estavas aqui a falar nestas mudanças que agora podem acontecer com a taxa de stress, como é que tu vês o mercado do crédito à habitação nos próximos 2 anos e até do próprio mercado em si? Achas que isto... É porque assim, já se ouve falhar... Eu já ouço falar de bolha há 10 anos ou há 15 anos. Isto é uma bolha. E, no entanto, estamos sempre... Há mais crédito à habitação, os preços sobem, há mais casas a serem vendidas. Qual é a tua perspectiva, pelo menos para os próximos 2? Nem estou a dizer 5 ou 10, mas aqui já no curto prazo. Olha, extrapolando aqui um bocadinho, e isto é um clichê, a verdade é que todos os dias se batem recordes. Exato. Nós estamos a fazer mais crédito de habitação este mês do que estávamos a fazer o mês passado, e o outro, e o ano passado. Portanto, em relação ao período homólogo, estamos a ter um crescimento brutal. E isto é um bocadinho o mercado. Agora, eu tenho visto muita construção nova. A verdade é essa, por onde passa há muita construção nova. Eu costumo dizer que quando a gente começa a contar gruas, comecem a contar gruas nas cidades, e isso é um espelho de como é que está o mercado da construção. Sim. Está bem que muitas vezes podemos estar a falar de obra pública, mas que nem é o caso em concreto, porque aí eu posso falar que não há assim tanto investimento público quanto isso em obra nova, mas, e portanto a maior parte delas são casas para habitação ou escritórios. Sim, todos os dias se vendem casas, obviamente com a estabilização da Euribor há mais acesso a crédito, há mais compra, não há dúvida absolutamente nenhum. Há um target de imóveis que há uma carência, e isso não há hipótese. Tendemos a falar ali dos imóveis abaixo de 200. É difícil encontrar. Por outro lado, é o que estava a dizer, como há já muito mais construção, já vai ficando, há alguns segmentos de clientes que já vão ficando, acho que já vai estabilizando. Portanto, eu acredito que daqui a 2 anos ainda é muito positivo, e acredito que não vai haver bolha completamente, vai passar ao lado. Mas eu não sei mesmo, eu já passei por crise imobiliária, se daqui a 10 anos, 5 anos, se podemos ter aqui algum problema no imobiliário, se não. E pegando aqui nos dados demográficos, e falávamos há pouco, cada vez nascem menos pessoas, cada vez estamos a ficar mais velhos, a imigração é ou não o nosso escape. E esta imigração que temos, sim ou não. Portanto, é aqui que eu acho que Portugal pode ou não... passar ao lado de uma crise imobiliária. Se nós não tomarmos medidas que apoiem as famílias para terem mais filhos, dizer uma coisa, é difícil. Nós trabalhávamos com um banco de investimentos, ou seja, fazíamos algum tipo de financiamento para um banco de investimentos, estamos a falar de grandes fortunas, há cerca de 3 anos, 2 anos, e que esses milionários que vinham para cá deixaram de comprar casa em Portugal. Começaram a comprar no sul de França. Isto porquê? Alguma instabilidade política, tem a ver também com impostos, com a falta de aposta. Portanto, isto preocupa-me. Claro que sim, claro que me preocupa, e nós temos que fazer alguma coisa em termos políticos. A nossa proposta para a habitação tem que ser muito superior ao que temos feito até aqui. Portanto, 2 anos, eu acho que sim, que não vai haver aqui um revés enorme, e que vai, lá está, fruto da construção e da procura, nós ainda vamos tendo. Não te consigo dizer muito mais à frente. Eu todos os dias lido com pessoas que são muito mais otimistas que eu,
ok? Mas eu gosto de ter os pés bem assentos na terra e pensar que isto são ciclos. Já vimos na Europa, e a Europa teve aqui um problema, e tem passado por sucessivos problemas na habitação, e vamos ver Era o isso que eu te ia acontece. perguntar, porque fala-se muito, e nós estamos perante uma crise, teoricamente, de imobiliário ou de habitação em Portugal, não é? Tem sido uma das grandes bandeiras de todos os partidos. Isto é inevitável a gente falar de política quando estamos a falar de habitação. Mas a verdade é que é assim, o modelo que se tenta propor, independentemente de ser de esquerda ou de direita, as várias propostas que estão em cima da mesa, a verdade é que a maior parte desses modelos já foram testados em vários países. Certo? Pronto. E quando nós falamos do norte da Europa, que se fala muito do Estado, ao fim e ao cabo, ir buscar estes imóveis mais obsoletos para custos para habitação a custos controlados, que nós já tivemos vários projetos em Portugal dessa natureza, caso as pessoas não saibam, e que nem todos eles correram bem. Certo. A verdade é que eu costumo dizer que é assim, não basta a gente dizer, temos que falar de números, não é? Por exemplo, fala-se muito disto da Holanda, a questão da Holanda, mas a gente quando fala disto na Holanda estamos a falar de um número muito reduzido de habitações. Queres falar um bocadinho sobre isso? Não, E já agora só dar-te dizer... aqui mais outro exemplo, que foi o que aconteceu, por exemplo, estamos a passar, acho que ainda está a acontecer isso no Japão, que as casas, neste momento há casas à venda a €1, porque estão vazias. Foi onde eu estava, por causa dos dados demográficos. No Japão há mais casas do que pessoas, não é? E isto pode acontecer. Não sei se daqui a 20, 30, 40 anos, mas pode acontecer. Lá está, se nós continuarmos a construir, nós tivemos muito tempo sem construir, nós tivemos 10, 15 anos sem construir, e por isso, na minha opinião, Tivemos uma crise muito grande na construção. Mas por isso é que não tivemos a bolha, a chamada bolha agora, porque nós não tínhamos casas, ok? No entanto, o que eu tenho visto é isso, é que cada vez somos menos e cada vez estamos a construir mais porque precisamos, ok? Será que se continuarmos assim, a envelhecer a população, a nascer cada vez mais pessoas e a construir mais, se daqui a 20 ou 30 ou 40 anos vamos ter uma situação dessas até ou não? Porque lá está, o que falavas, não é? Quando ainda por cima a imigração que nós estamos a ter não tem capacidade para comprar as casas que estão disponíveis, não é? Depois, indo para aí, o que nos falta aqui, o grande crise da habitação em Portugal, primeiro de tudo, nós ganhamos pouco, os portugueses ganham pouco, ok? Depois, não há mais casas no mercado porque eu, se tiver uma casa fechada, muitas das vezes, pelo menos um problema eu não tenho, que é tirar uma pessoa de lá. Ou seja, os inquilinos são vistos como os ricos. Ora, eu se quiser investir, eu tenho que ir ao banco, grande parte de nós tem que ir ao banco, e em termos de inteligência financeira, vou financiar, vou comprar um imóvel e vou meter no mercado de arrendamento. Ora bem, eu tenho uma prestação ao banco. Se o inquilino deixar de pagar, eu vou deixar de pagar ao banco. Portanto, se as políticas em Portugal não defenderem o senhorio, temos aqui um problema, e é o que acontece. Portanto, muitas das pessoas preferem ter a casa fechada do que arrendada para não terem um problema. Isto é um caso que em Portugal se passa. Há muitas casas fechadas exatamente porque... Agora, por acontecer isto, ainda por cima, eu sou investidora, eu não tenho um papel como o Estado, eu não tenho que colocar um valor mais baixo, sabendo que a oferta e a procura me pode rentabilizar. Quer dizer, muito a menos mais. que eu acho que agora também temos que pôr aqui em cima da mesa o revés da medalha, não é? Porque assim, é óbvio que tem que haver também proteção aos inquilinos. Obviamente. Não tem que pôr o contrário. O que eu acho é que se querem tomar medidas nessa monta, quem tem que salvaguardar, quem tem que fazer o diferencial é o Estado. Claro. Não é? Agora, limitar é que Sim, me parece... eu acho que está aqui, vamos ver. E depois começamos com subarrendamentos, que é o que nós depois vemos principalmente com a população imigrante, não é? Entramos aqui num subterfúgio, não é? Sim, com o mercado paralelo. Obviamente, que não beneficia ninguém, inclusivamente o inquilino, porque vivem em condições deploráveis, a pôr em causa inclusivamente saúde pública. Sim. E a questão é, como é que se resolve isto? Não, eu acho que, por um lado, obviamente, que era aquilo que estavam a dizer, isto tem que começar, os portugueses têm que ganhar mais, tem que haver políticas para ganhar mais, isto começa nas empresas, as empresas portuguesas têm uma carga fiscal brutal, e eu acho que tem que se ver por aí, começar a olhar para aí, porque quanto mais as empresas portuguesas forem taxadas, menos o colaborador leva para casa e menos tem dinheiro
para comprar uma habitação, ok? Eu acho que aqui o nosso problema é, obviamente que as casas aumentaram, e é normal aumentar, só que os nossos ordenados não acompanham e não acompanharam. Depois, tem que haver estas políticas também, obviamente, de ajuda para quem quer fazer. Eu tenho um problema, eu quero construir. Eu tenho uma dificuldade incrível em construir. A burocracia em Portugal é enorme. Mesmo com o Simplex, eu continuo a ver assim, uma diferença, é mesmo complicado nós termos o nosso dinheiro empatado durante muito tempo para criar habitação em Portugal. Devia ser muito mais fácil. E já agora, desculpa interromper-te, só pegar aqui numas coisas que às vezes as pessoas, quando a gente estamos a falar de burocracia, pensam que é a carrada de documentos que nos pedem. Sim. Aí darem um aspecto mais técnico, que é mesmo o tempo em si. Porque eu não sei se as pessoas têm a noção que para se meter um projeto à Câmara, na realidade o único projeto que conta de verdade é o projeto de arquitetura, porque quando a gente entrega de projetos de especialidade, quem é do ponto de vista da engenharia, não se entregam projetos de execução, entregam-se aquilo que a gente chama um anteprojeto. Sim. Portanto, é um conjunto de intenções que se pretendem construir, ou seja, se tu pegares naquelas peças, não as consegues replicar em obra. Não consegues, não tens um projeto completo de instalações especiais, não tens um projeto de águas, não tens um projeto, tens um esquiço, certo, onde passam redes, que é preciso as pessoas também terem esta clareza. Não é um projeto de execução, mas isso daria para eu depois falar aqui horas sobre obras. Sim. Portanto, estamos mesmo a falar de tempo. Não é da documentação que é pedida. Eu não consigo perceber, tens lá tudo. E mesmo assim... O que é que aquelas pessoas fazem durante tanto tempo? Não, e às vezes vêm pareceres que não lembram nem ao Arco da Velha, não é? Sim. É muito tempo. E estamos a falar aqui, obviamente, de uma pequena porcentagem, de quem está a construir. Mas depois do arrendamento, a mesma coisa. Eu tenho que pagar 28% ao Estado para um arrendamento. Ou seja, não há casas. Não há casas e eu tenho que pagar 28%. Se me perguntares, o que é que tu farias? Eu não sei, eu não estou habilitado, habilitado para isso. Eu estou habilitado para gerir a minha empresa, para dar o máximo pela minha empresa, gerir da melhor forma, e eu sei jogar com o jogo que tenho, as regras do jogo que tenho. Eu tenho que pagar os meus impostos em Portugal, e foi este jogo que eu decidi jogar. No entanto, eu vejo que todas estas novas leis que vêm, não vêm mesmo para ajudar ninguém. Ninguém. Eu não vejo, mesmo isto dos 100%, isso sim já nos toca mais. Quem tem comprado mais casas a 100% realmente não é quem mais necessita, por exemplo. Sim, é quem tem até já dinheiro para fazer um CPCV, e depois ainda vai buscar esse dinheiro dos 100% e alavancou-se totalmente. Exatamente. As pessoas que precisam exatamente de casa não beneficiaram assim tanto com esta medida. Pelo contrário, porque o aumento dos preços verificou-se. Muito mais procura, muito mais gente que estava fora do mercado. É a lei da oferta e da procura, não é? Quer dizer, isto não, eu percebo a intenção. A intenção, obviamente, da isenção do IMT, Imposto de Selo, é de tirar o chapéu e realmente eu vi aí uma mais-valia. A situação dos 100% veio obviamente, ajudar alguns. Para nós foi excelente, não posso dizer. Sim, mas na verdade, no ponto de vista do negócio foi brutal. Mas na verdade, quem precisa os 100% na verdade até desbeneficia quem precisa mais. Sim, porque a casa que estava por 120 agora está por 130. Exatamente. E eu não tenho taxa de esforço para chegar aos 130, nem sequer tenho 10% para fazer o CPCV. Portanto, isto vai beneficiar quem já tinha. Portanto, são um conjunto de medidas que têm que ser revistas e que não podemos pensar, mais uma vez, isto também dava pano para mangas, mas a caça ao alojamento local no centro de Lisboa. E nós lembramos como é que era o centro de Lisboa há 20 anos, há 30 anos, 40 anos. Estava tudo a cair de podre. Ninguém queria lá viver. Sim. Quem é que queria estacionar na Graça? Quem é que queria... E os estrangeiros deram ali uma vida nova, ok? E se calhar reabilitamos... Lisboa está muito mais bonita do que estava há 30 ou 40 anos. Portanto, eu acho que estas políticas têm menos populistas e, obviamente, explicar. Se nós explicarmos às pessoas o porquê de estarmos a fazer e não fazer medidas populistas, acho que podemos... E há aqui outra situação que é... infelizmente querem-se coisas para ontem. E isto são coisas que o governo decidir só se vai ver daqui se calhar a 5, 6, 7,
8 anos. Esse é o Exatamente. problema. Esse Já é que é podem o não ser problema. estes. Exatamente. Ou seja, eu estou aqui a criar, mas não vão dizer bem de mim, que só daqui a 8 anos é que eu vou ver. E este é o grande problema, se calhar, de Portugal. Ou seja, são medidas para... Não existem são pensos rápidos. acordos, não existem acordos. Eu sou muito De- apologista de que em regime, determinadas. sim. Exatamente. Entre os Eu principais acho partidos, que que há uma em direção. determinadas áreas Sim. críticas, por exemplo, nós estamos a atravessar uma fase muito complexa no que diz respeito à saúde, Sim. à habitação e à educação. Sim. Já para não falar da justiça, que essa então a gente até já Sim, se esqueceu sim, dela, sim, né? não, Que essa já tem, sei lá, eu desde que existe, que eu me lembro que existe um Sempre, problema na justiça. sim. Mas quer dizer, haviam de haver acordos de regime, não é? A longo prazo. Sim, um Que plano tinham de que, longo que prazo. tinham plano, que, sim. que tinham que ser independentemente de quem fosse o governo naquela altura, teria que dar continuidade àquele plano, sim, àquele sim. plano Aquele de que foi regime, não anunciado, é? sim. E eu acho que o grande problema está aqui. É mesmo esse, Mas porque infelizmente, e aqui deixem-me meter esta colherada, que eu não posso passar em branco Não sem deixas. isto, eu continuo na minha. É assim, nós estamos a levar com os políticos que são. Nós vivemos agora uma fase em que temos uma carrada de políticos incompetentes. Sim. E que tem a ver com um ciclo de vida. Eu já me repeti isto aqui N vezes e é muito verdade. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam pessoas fracas. Cristina, E nós mas estamos deixa-me perante fazer aqui pessoas uma fracas. pergunta. Mas deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Já viste quanto é que eles ganham? Muito sinceramente. Mas é mau também. Achas que algum gestor de qualidade Vai mudar sim. para ir para o governo? Mas olha uma coisa. E depois a Eu- lama que eu vem para cima percebo, deles. sim. Mas atenção, Imagina, mas alguma atenção. vez eu primeiro não tenho competência, Claro, sim. mas alguma vez eu queria ir para ministro ou para primeiro-ministro, Sim. ou seja, Mas ouçam estar uma a coisa. ganhar, A tua vida exposta em toda todo exposta, lado. estar a ganhar, Sim. Ouçam uma coisa. Porque é aí que a coisa. Eu acho. É a minha opinião. Isto, quando a gente começa a falar de política, cada um tem as suas opiniões. Claro. Pronto. A política, teoricamente, os cargos públicos, primeiro, não deviam ser profissionalizantes. Claro, Isto é a minha opinião. mas isso. Pronto, Não é? sim. É a minha opinião. Sim. O que é que isto quer dizer? Não se pode ser político de carreira. isso. Pronto. E logo aí, um cargo público deveria, até porque já foi assim em tempos, ser, imagina, quando tu já estás a querer deixar um legado, que Certo. é independente do que tu ganhas. Concordo. E portanto aí a remuneração era indiferente. Sim, mas concordo em Porque é absoluto. maior do que tu. Concordo em Percebes? E a gente já viveu, somos uma democracia muito recente, mas já tivemos pessoas muito válidas dos vários quadrantes políticos, Sim. independentemente de se gostaram ou não, em que era mais do que eles. Sim, mas eu eram percebo. pessoas que não eram profissionais Eu de percebo carreira. o que estás a dizer. Sim, Não é? Ou E- seja, eles Sim. extrapolavam na carreira pública aquilo que era mais do que eles, do que o seu escritório de advogados, do que as suas empresas que tinham, não é? Porque não havia uma profissionalização. eu concordo a 200% com isso. Imagina-me, tu não consegues, como é que tu tens, primeiro, gerir um país é duro. É difícil. É muito É que tu difícil, estás a com dizer. certeza. Tapas de um lado, tapas do outro. É difícil, é mesmo duro. Há medidas mais populares do que outras. Vais ter, se tu quiseres levar a tua ideia, vais ter a população contra ti. Há eleições antecipadas, há tudo e mais alguma coisa. No entanto, custa-me muito ter alguém a governar um país que nunca governou uma empresa e se calhar nem governa a sua casa. E nós vimos A falta onde é de que eles têm, experiência é onde é que eles muito- têm é o muito dinheiro notória. deles e assusta-me. Ou seja, assusta-me. Como é que este tipo está a liderar um país que nem sequer nunca liderou duas pessoas? E isto assusta-me um bocadinho. Já pagaste ordenados? Sabes o que é ter decisões importantes ao longo da vida? Mas mesmo que não tivesse tido empresa, mas que tivesse tido uma carreira Uma profissional carreira- e tomada Certo, decisão. certo, de Fora- tomada de Porque decisão, nós não exatamente. precisamos Tu todos precisares- ser empreendedores, podemos ser Não. intraempreendedores, não é? Portanto, Certo, ou claro que seja, sim, claro que sim, claro que sim, seres claro que um sim. autoliderado dentro Sim. de uma organização. Sim, mas numa equipa, Exatamente. num governo, Sim. precisas ter várias valências. Com certeza. E não Sim. podes ter, lá está, só profissionais da Com política certeza. e ser o politicamente correto e é Exatamente. aquilo, é aquilo. Mas por isso é que eu comecei por dizer que é assim. E daí a história de nós teremos que olhar para os ordenados dos políticos, que eu não estou a dizer que são bons, atenção, não estou a dizer que são bons, não são de todo. Não são de todo. Para eles, por isso é que eu estou a dizer, o que é que vai levar a ti, Cristina? Porque a tem que ser, saíres da tem que tua- ser mais do que. Porque Claro, tem mas que ser eu- mais do que a minha. Ou seja, tem que ser um legado de vida. Eu já construí, sei lá, o meu negócio, já deixei o meu A tua legado vida toda enquanto, já estás a avançar. enquanto família, enquanto percebo. pessoa na sociedade, e eu agora acho que ainda tenho para transbordar ao país. Era isto que era ser um cargo público. É isto que ainda se pretende que seja um cargo público. Que é tu dares ao país mais, não é? Do que
ou seja, por isso é que eu não sou a favor da via profissionalizante. Não sou, não sou, desculpem lá, mas eu não sou. Mas Independentemente de não concordar e de achar que também acho que estamos disso, muito longe acho que disto. não vai acontecer. Percebo que tinha que levar aqui uma volta enorme. Nós não, há bocadinho estavas a dizer da Holanda, nós tivemos aqui, depois da Troika, podíamos ter a oportunidade de olhar para quem fez bem e não olhámos e continuamos com as mesmas políticas de há 20 anos. Exatamente. Porque houve quem batesse no fundo e conseguisse dar a volta e prosperar. Portanto, eu acho que nós ainda estamos longe e infelizmente lá está. É o jogo que estamos a jogar e temos que jogar. É as regras. Sim, nós temos aqui muitas perguntas. Diz-me aqui uma coisa, que é: qual é o maior erro financeiro que tu vês as famílias portuguesas a cometerem vezes sem conta? Porque tu tens um acesso e tens um olhar de alguma forma que a grande maioria de nós não consegue ver. Qual é que são aqueles erros ou o erro que tu consideras que ainda se faz vezes sem conta? Olha, se eu tiver que dizer um erro, digo-te: a primeira compra logo que toda a gente faz é um carro. Sim. E a crédito. E depois quer comprar uma casa e já tem a taxa de esforço completamente excedida por causa do carro. Portanto, mas eu tenho que comprar um carro para andar. Se estás a pensar comprar casa, há outras formas de comprar carro. Olha para os rentings, por exemplo. Os rentings não aparecem na central de responsabilidades do Banco de Portugal. Estás a fazer um aluguer, se precisares de entregar é mais fácil do que teres um crédito. Não estás a comprar um passivo, ou seja, tu no renting no final entregas o carro. E acabou-se. Arrendaste e acabou-se. Enquanto se tu tiveres um crédito, o carro está-te sempre a depreciar e se tu quiseres vender passar 2 anos ainda vais ficar com o crédito e vais continuar a pagar o crédito. Exatamente. Quando é que tu achas que é o momento das pessoas, obviamente existem aqui diversos fatores, mas quando é que achas que as famílias deveriam pensar em renegociar os seus créditos? E aqui obviamente pegando aqui no crédito à habitação, que é normalmente o que tem mais peso, quando é que tu achas que as pessoas... É uma coisa que elas deviam olhar periodicamente, sei lá, anualmente, ou existem ali... Por exemplo, eu vou muito pelos spreads, mas aí já obriga a que as pessoas tenham um bocadinho de conhecimento de como é que está o spread no mercado. Mas uma família normal que não tenha... Sim, eu acho que anualmente é bom olhar para isso, falar com o intermediário, falar com o próprio gestor do banco. Até porque hoje em dia já houve fase em que não havia esta facilidade queres explicar um bocadinho da ajuda das transferências? Sim, mais uma vez digo, eu não gosto de cair. Obviamente que o intermediário ganha dinheiro, transferido de um lado para o outro ganha dinheiro. Não sou a favor disso. Eu vou dizer porquê. Nós temos uma relação de parceria e trabalho com todos os bancos. Portanto, se o cliente já está no banco A, vamos tentar negociar novamente com o banco A. Hugo, mas aí o intermediário não ganha. Eu ganho relação com o cliente. Ou seja, se o banco que ele está oferece-lhe as melhores condições, eu não vou tirar só porque sim. E nós daí conseguimos criar muita relação e muita recomendação exatamente por causa disso. Olha, o Hugo não me tirou do banco A para o banco B, deixou-me ficar no banco A. Não foi só para ganhar dinheiro. Agora, muitas das vezes é possível negociar no próprio banco. Portanto, de ano a ano, eu acho que é bom começar a falar com o intermediário ou com o gestor para perceber o que é que pode melhorar. E há sempre alguma coisa para melhorar. Sim, sempre, sem dúvida que sim. Agora aqui uma pergunta que é, não tanto para as famílias, mas agora um bocado mais de investimento, de investidores. Há muito desejo de uma camada mais jovem de começar a investir no imobiliário, até por alguma influência das redes sociais e até dos Estados Unidos, que há esse caminho para criar riqueza. O que é que uma pessoa deve saber, antes sequer de saber qual é o imóvel que quer investir, para ti, quais são os passos que ela deve tomar para começar a investir em imobiliário recorrendo a crédito? Primeiro de tudo, perceber se não percebem eles, alguém ao pé deles tem que perceber de imobiliário. Isso é importante, perceber para onde é que vai, há muitos cursos, há muita informação que devem ver. Do ponto de vista de fases, a primeira é perceber até onde é que o banco lhes empresta dinheiro. Ou seja, qual é a minha capacidade de endividamento. Imagina, eu tenho 50, até onde é que o banco me permite alavancar, para perceber para que casas é que eu posso começar a ver. E é um erro que muitas das pessoas cometem, começam a ver casas e depois não conseguem lá chegar. Exatamente. Exato, sim. Ou seja, estão a perder tempo e estão a perder dinheiro. Portanto, aqui
O banco empresta-me 200, eu tenho 50, consigo ir até ali 220, 230, porque o resto é para Obras impostos, e etc. impostos, exato, sim. E é aqui que eu vou focar a minha procura, ok? E a partir daí as coisas tornam-se muito mais simples, muito mais fáceis e obviamente que também ajuda muito na procura do imóvel. E se for, por exemplo, também um outro veículo, diria eu, para quem está a querer começar, e já falámos muito isso em off, se forem em consórcio, ou seja, várias pessoas, a capacidade de endividamento altera, porque aí entra a capacidade de endividamento dos vários elementos do consórcio, não é? Pode-se fazer isso perfeitamente para investimento imobiliário. Nunca aconselho a fazerem isso para entrarem em arrendamentos, por exemplo, porque está sempre a geneira. Mas para flips, para compra e venda, acho que podem e devem de fazer isso, ou seja... E também é uma maneira de diluir o risco, não é? Exatamente. Portanto, podem-se juntar 2, 3, 4 pessoas que dão algum capital e também contabilizam a taxa, a sua capacidade de endividamento soma. E é muito mais fácil entrar no imobiliário, se calhar, com 3, 4 pessoas do que entrar sozinho. Exatamente. E achas que as pessoas ainda vão a tempo? Porque há muito aquela ideia que é as casas já estão muito caras, já não dá para fazer negócio nenhum no imobiliário. Achas que ainda é mito que já está tudo caro e não há? Ou ainda existe realmente hipótese de fazer negócio? Eu ainda esta semana vi uma reportagem, acho que era de 1980 e qualquer coisa, que se dizia exatamente eu vi também essa, eu vi também isso. Mas é só uma coisa, isso é agora fazer daqui uma analogia diretamente à bolsa, não é? Quer dizer, se a gente for ver a mesma coisa, todos os dias há oportunidades no mercado. Isso, claro. E agora sobra 10. Sim. Não é? Agora, o que é que eu acho que às vezes, e tu há bocado falavas de uma coisa e que já agora colocar-te esta questão, porque não tenho essa noção. Mas, quer dizer, as casas estão caras e obviamente todos nós gostávamos de viver no centro de Lisboa. Eu não. Mas eu também não. Eu também não. Eu também não, mas eu tive a oportunidade de escolha, não é? Sim. Eu já vivi e odiei viver no centro de Lisboa. Eu adoro onde vivo e, aliás, escolhi onde quis viver. Sim. Mas aqui a questão é, ok, para essas pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, de ir à primeira casa, ou, não é? Principalmente estas pessoas, se tivermos aqui a falar de um raio mais alargado, porque assim, eu ainda me lembro da maior parte das pessoas não viver, trabalhava em Lisboa e não se vivia em Lisboa, porque a gente comprava casa onde tinha dinheiro para a comprar. Sim. Não é? Claro que aqui, e que a rede de transportes também não era a que é hoje. É ideal? Não. Pode ser melhorada? Sim. Mas está 400 mil vezes melhor. Portanto, a minha pergunta é, se nós alargarmos aqui a área metropolitana de Lisboa, ainda estamos a falar de que... Qual é que é o diferencial? Não tenho noção mesmo. Não tenho noção. Qual é o diferencial de preços que estamos aqui, se calhar, a falar? 20, 30 mil euros, se calhar, numa casa? Ou mais? Conforme a casa, conforme Depende, a tipologia, conforme tudo. Obviamente que quanto mais afastado, mais negócio... Reduz também bastante o valor, não é? Olha, quando me dizem que não há casas, não há oportunidades, todos os dias se fazem negócios e todos os dias me chegam negócios e os investidores fazem negócios. O que acontece é que, obviamente, se for para cliente final, vou estar focado num tipo de negócio, quando for investidor vou estar focado num tipo de negócio e chega-me outro tipo de negócio. Que estão caras, sim. Se vão baixar, não vão. Não vão. Ou seja, isso é como a inflação, também nunca baixa. Eu acho que adoro quando as pessoas dizem assim, vai baixar a inflação. Já está a baixar, sim. Lá está, estávamos a falar. Um pedreiro vai ganhar menos? Não pode. Cada vez há menos, falta de mão de obra, portanto, as matérias-primas vão baixar? Não vão. Logo aí, nós vemos, a obra vai ficar sempre mais cara. Não vamos conseguir... já vimos que não é rentável construir casas abaixo de 100, 150, 200 mil euros. Portanto, as casas não vão baixar. Portanto, a melhor oportunidade, que alguém estava a dizer, foi ontem. Sim. A segunda é hoje. Não há hipótese. Devíamos ganhar mais, sim. Claro, não temos hipótese aqui, temos que ir para mais longe. Temos que procurar mais longe e não há outra hipótese. E agora há aqui uma situação que eu vou dizer. Hugo, e arrendamentos? Eu vou-vos dizer, eu sou mesmo a favor da habitação própria permanente, ok? E aqui já entra a experiência que tenho de lidar com muita gente. Do ponto de vista financeiro, eu percebo que me digam, mas eu vou ter que dar 10% de entrada ou 20%, ou o que seja, vai ficar ali alocado para a minha habitação, eu assim pegava nesse dinheiro e investia. Concordo em absoluto. No entanto, há aqui um dado muito importante. Eu tenho visto pessoas de 50, 55 anos serem postas fora ou as rendas aumentarem bastante e neste momento não conseguem ter capacidade para fazer financiamento. O que é que eu vos digo?
olhem para isto com atenção, quanto mais cedo, se tiverem condições, Claro, obviamente, sim. fazerem um financiamento, terem uma habitação vossa, até podem arrendar a primeira habitação. Sim, Eu até acho bem. Sim. Mas não deixem passar a oportunidade de terem financiamento a 30, 35, 40 anos, Sim, porque depois vai reduzindo. porque não é? depois reduz. Espero que vocês ganhem muito no futuro, mas se nós continuarmos com, sei lá, 2.000 euros, estamos a falar de 2.000 euros líquidos com 55 anos, nós não conseguimos suportar uma taxa, uma prestação. Portanto, eu acho que isto tem que ser encarado. Acho muito bem, eu hoje se calhar tinha feito diferente. A primeira casa que tinha comprado, se calhar tinha logo metido a arrendar, em vez de ser a minha habitação própria permanente. Portanto, pode-se comprar casa, mas saber que tenho ali um imóvel, se eu precisar, vou para lá. Acho que Não, e acho ainda que é por cima, importante. quando nós estamos aqui, quando o início da conversa foi que as taxas, as casas não vão baixar, o potencial Sim, de sim, valorização sim, é cada vez maior. Sim. Casas, e eu acho que às vezes também é preciso dar esta noção às pessoas. Casas que antigamente eram periferia, hoje Agora em dia sim. são grandes, já fazem parte da grande orla Sim. da cidade. E portanto com um potencial de valorização muito grande, e eu acho é que as pessoas têm que alargar estes horizontes, Sim, não é? Que sim. e outras geografias, porque assim, eu acho que também estamos a sociedade também se está a organizar de alguma forma, e as empresas também, e a pandemia também trouxe um bocadinho isso, se bem que às vezes temos dado aqui uns passos atrás na coisa, que é cada vez mais a gente olhar para o interior e para outras zonas do país, não é? Que tem um potencial gigante. Cristina, eu comprei casa há 15 anos, a minha habitação própria permanente. E tu sabes onde é que é? No caminho para a tua. Eu queria mais perto. Okay? Eu queria mais perto de Lisboa na altura, porque trabalhava em Lisboa. Não queria Lisboa, mas queria mais perto. Andei para trás, andei um bocadinho mais para trás, andei um bocadinho mais... Porquê? Porque a tipologia de casa que eu queria não dava para o meu bolso na altura. E porquê eu queria casa? Eu queria constituir família e queria ter a parte emocional, e que é importante nisto, eu queria ter a tranquilidade de ter uma habitação própria permanente. Queria. Faz parte do teu pilar de segurança. Faz parte. E ainda estou na mesma casa, etc. E se calhar foi a base de eu construir também o que construí. E cada um de nós tem essas suas premissas. Mas eu também tive que ir para trás. Eu não consegui comprar onde queria inicialmente. E se calhar ali em 10 km eu consegui baixar 50.000 euros. É isso que eu estava. Era isso que Para eu subir tinha um essa monte. perspectiva. Eu tive que subir um monte. Portanto, eu subir um monte foi 50.000. É mais 10 km, 12 km. São 15 minutos todos os dias. Sim, mas eu baixei 50.000 euros. E agora não me vejo morar no outro lado. Exato. E as pessoas têm que... Não, e agora até parece que está mais perto. Porque entretanto, as acessibilidades exatamente. mudam. E mudou. A cidade alarga, Sim, não é? sim, Portanto, sim. aquilo que de antes ficava muito longe, os serviços, os Só que agora equipamentos. quem vier para o pé de mim já está mais do dobro. Pois, essa é a questão. Ok? Sim. Mas daqui a 10 anos vai estar o triplo. Exatamente, sim. a questão é exatamente essa. Portanto, às vezes as pessoas também têm que abrir um bocadinho estes horizontes, acho que que é assim, aquilo que hoje é o centro da cidade, amanhã pode ser, a cidade vai largar. Nós somos do tempo em que a Expo era um caixote do lixo, a céu aberto. E há E agora é uma sempre zona nobre da cidade. Olha, há sempre alguém a querer vender, há sempre alguém Sempre. a precisar de vender, há sempre alguém que tem equity suficiente, e vender por 200 ou 180 é igual, e acreditem que diariamente há pessoas assim. Obviamente que eu, se for comprar um imóvel a alguém que tenha um crédito feito há 2 ou 3 anos, a expectativa deles é Não, completamente claro. diferente. Aliás, Sim. eles nem podem vender abaixo, mas todos os dias se vendem casas abaixo do valor de mercado, porque as pessoas têm equity suficiente e estão disponíveis para isso. Portanto, é procurar, é andar, é falar nos cafés, é falar com vizinhos, é falar com as pessoas, que aí é que se encontram negócios e podem fazer a diferença. Exatamente. E às vezes, vou dizer uma coisa, às vezes falando nas funerárias, é um belo sítio para encontrar casas. Acredito, Há sim. sempre gente Não, e nos herdeiros, divorciar-se, onde a eu costumo dizer casar, assim, onde houver sim. mais confusão, mas pronto, aí depois também agora vai depender aqui de várias Claro. coisas, mas é assim, quem, bons negócios, tu estás nas funerárias, ele está a falar com os vizinhos da padaria, tu também usas muito isso? Toda a gente. Eu, por exemplo, toda tudo a que seja gente. casas com problemas de herdeiros, É sempre para mim é uma. Houve- Eu sei que é mais tempo, tens de ter paciência, Mas tens pode de ter ser, alguém porque que os herdeiros trate. querem vender Claro. com Sejam certeza aqui. e querem Então, quando há ser livre daquilo. disputas, quando então há disputas, é uma oportunidade de ouro. Até o padre é uma possível fonte de arranjar negócio. E nós pensamos, não, mas é possível. Nunca Toda a usei. Soube gente que alguém, Nunca ou usei, que morreu, morreu ou que vizinha, não sei ou que casou. Ou que Repara, casou. divorciou-se, casou, morreu. Lá está. É como estavas aqui, há sempre oportunidades aumentou a todos os família e mudaram dias. de casa. Nunca Mudar de usei, casa. mas posso tentar essa via. do padre. Nunca foi. Há sempre uma primeira vez. Sempre. Mas sim, só que uma última pergunta que é
o que é que tu vês, ou o que é que o investidor médio não percebe sobre o crédito como uma forma de alavancagem de negócio e de criação de riqueza? Porque eu acho que em Portugal há muito aquela ideia de dívida é sempre má, vamos estar sempre com as dívidas às costas, e que não percebemos às vezes que os negócios também precisam de alavancagem e precisam de capital fresco. E o que é que tu consideras que o investidor não está a ver, ou que pode no futuro ver, se é só falta de literacia financeira, se há algo mais possa aqui ser? Eu acho que sou um bocadinho das duas. Obviamente que o ponto de vista emocional aqui é importante. Ou seja, eu não durmo bem se tiver um financiamento, e é legítimo. Nós sempre fomos ensinados desde lá de trás, quer dizer, alguns não, mas os mais conservadores, compra com o que tens, etc. E isso foi um viés que entrou na nossa cabeça. É e muito difícil cobrar sítios. Sim, mas há bocadinho estávamos a falar. Isto é o crédito mau, e isso eu concordo em absoluto. Agora, quando estamos a fazer, isto tem que ser, obviamente, sustentado e ter um plano. Se eu estou-me a endividar a 2% para um negócio que me vai dar 10%, ou seja, isto faz sentido financeiramente eu endividar. Portanto, eu já sei o que é que estou a fazer. Sim, mas se não conseguires vender em 6 meses, continua a ser bom negócio, sim. E em 1 ano também, e em 2 anos, então estamos tranquilos. Sim. Isto tem que ser feito. Claro. Okay? Se nós tivermos um plano e sabemos o que é que estamos a fazer, não há aqui tema. E obviamente que eu aí consigo chegar e alavancar muito mais o meu negócio. Eu, se calhar, se tivesse 100 mil euros, em vez de comprar uma casa, consigo comprar 3, 4, 5 casas. Exatamente. Sim. E em 2 anos eu duplico ou triplico o meu património. Isto não é impossível. Há muita gente a fazê-lo. Pois há, okay? muitas mesmo. As melhores empresas do mundo endividam-se. Sim, e tem sim, caixa suficiente. E tem caixa suficiente para fazer face às suas dívidas. Portanto, e no entanto vão buscar dinheiro fora, como é óbvio, não é? porque é o dinheiro mais barato. E não há dinheiro mais barato que o do banco. A malta diz, os bancos, se não fossem os bancos, estávamos tramados. Portanto, o dinheiro mais barato que existe é o do banco. Eu, se pedir dinheiro emprestado, que vais-me o quê? 10%, 12%, porque tu tens os teus investimentos todos numa média de, se calhar, de 10, 12%, e nunca me vais emprestar dinheiro A menos. a menos do que isso. Menos, e vais-me fazer um contrato leonino. O banco está-te a emprestar a um spread 0,7, 0,8. É o sócio que eu quero ter. O sócio mais barato. E não me vai pedir 50% depois na venda. Na venda. Só quero que eu lhe pague o que eu lhe devo. Portanto, e é isto que as pessoas têm que perceber. Eu acho que cada vez temos feito esse trabalho. Agora, não consigo, a parte emocional. Então, dorme descansado. Não, e já agora vai mais nota que devagarinho. é assim, eu acho que às vezes a gente tem que voltar aos básicos, não é? Sim. E é assim, a banca foi feita para emprestar dinheiro. Sim. Não foi feita para Exatamente. mais nada. Isso. Para guardar dinheiro. Sim. Na realidade, a banca foi feita para guardar dinheiro à época e emprestar dinheiro. Sim. E por isso, quando às vezes perguntam assim, vou fazer investir, pá, meninos, a gente compra pão na padaria, a gente compra dinheiro no banco, não inventem. É óbvio que a gente também pode comprar pão na bomba da gasolina, é o melhor sítio para comprar pão. Sim, não é? Sim. Não. Sim. Portanto, já disse tudo sem dizer nada. Concordo em absoluto. Não é? Vamos aqui ao preferes? Vamos sim. Então vá, Queres começar aqui? Nós temos aqui um jogo rápido que queremos aqui fazer com os nossos convidados. Contigo. Nós vais ser a primeira pessoa aqui a fazer, e é: preferes investir em imobiliário ou amortizar o crédito? Investir em imobiliário. Spread mais baixo ou comissão zero? Spread mais baixo. Dar entrada grande ou financiar quase tudo? Financiar quase tudo. Um cliente com tudo organizado ou um caos total, mas confiante? Não, com tudo organizado. Tudo organizado, exato. Alguém com medo de crédito ou alguém demasiado otimista? Eu gosto de trabalhar os dois. Se calhar alguém com medo de crédito, porque os demasiado otimistas dá para fazer tudo e mais alguma coisa, e nós temos que meter algum travão. Exato. Fazer simulação ou ir direto ao banco? Não, tem que fazer pré-aprovação connosco. Poupar 100 euros ao mês ou investir mal e perder 1000 euros num ano? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Diz. Se eu investir mal e perceber o que é que eu fiz de mal, eu acho que esses 1000 euros até foram bem empregos, ok? Do que andar a poupar só 100 euros por mês e aquilo não vai dar nada daqui a um ano. Portanto, se esta tinha... eu gosto... Eu gosto de... Se tiveres que errar, erra. E erra muitas vezes, e é bom errar rápido, e não é? rapidamente. Sim. Portanto, eu vou escolher a primeira.
Boa. A primeira acho que era essa. Muito obrigado, Hugo. Obrigado, eu. Inaugurou aqui o nosso inaugurou aqui jogo o nosso- rápido. O nosso jogo rápido. Hugo, foi um prazer Foi um ter-te aqui. prazer, muito obrigado. Foi um Espero ter estado à gosto. vossa altura. E vocês já sabem, Fazer um like aqui no vídeo, deixar um comentário, partilhar aqui com amigos que precisem de ouvir este conteúdo e encontramos certamente no próximo episódio. até lá. Até lá.